Olá, colegas. Estamos aqui para conversar com vocês sobre as nossas propostas, os nossos propósitos, as nossas motivações, e queremos dizer para você, que todos sabem, que nós estamos num cenário de crise, de perda de direitos, um cenário muito difícil, mas nós acreditamos que um cenário de crise é também um cenário em que se abrem oportunidades. Então estamos aqui para abraçar também oportunidades e enfrentar a crise da melhor forma possível. Estamos aqui, eu, a Sara, o Marco Túlio, vamos conversar um pouco sobre o nosso programa, de como a gente acha, quais são os melhores caminhos para a saída, desse quadro adverso. Entendemos que o primeiro ponto básico, é a gente resgatar a importância da nossa atividade fiscal. Resgatando essa importância, nós vamos quebrar barreiras. A primeira grande barreira que a gente compreende que tem que quebrar é uma barreira entre nós. Então, todos temos que estar envolvidos num propósito único, temos que criar a unidade da categoria. Esse é o maior desafio, criar a unidade da categoria. E para isso precisamos ter propostas concretas. Pensamos a chapa com esse formato também, Marco Túlio? E nesse sentido, a chapa, ela contempla todos os segmentos, todas as entradas de turma, porque a gente compreende que temos que trazer todas as visões e dessas divisões diversificadas, construir uma visão harmônica, com visão de conjunto e de futuro. De fato, essa questão da chapa, ela traz esse aspecto de traduzir a diversidade da categoria, mas entendo que isso, no processo do movimento sindical, ele deve acontecer de forma bem mais contundente e efetiva dentro do processo de participação, engajamento e envolvimento de todos nas suas unidades, com a tarefa e a mobilização ali, estimulada pelo representante local, pela utilização efetiva dos fóruns de deliberação, do Conselho Deliberativo, de toda essa dinâmica para fazer chegar até um núcleo de convergência, o pensamento e as ideias de todos. Então, acho que essa diversidade ela tem que se dissolver na construção de um todo integrado, harmônico, dentro do processo onde o movimento sindical cumpre um papel, com certeza, de relevância singular. Nós entendemos que precisamos de ter uma unidade justamente para, conhecendo todas essas diferenças que foram construídas ao longo dos anos, que nós consigamos construir uma carreira una, uma carreira forte e fortalecer essa carreira que nós estamos nela e que é de extrema relevância para a construção, para a contribuição da receita do Estado, para a retirada do Estado desse momento de crise financeira. Exato. E para isso nós vamos trabalhar a nossa carreira e nossa estrutura de remuneração olhando para algumas coisas que são extremamente importantes, que a gente pode até chamar de pilares. Então, o primeiro pilar é o seguinte: nós precisamos trabalhar essa carreira e essa estrutura de remuneração com o olhar de uniformização de direitos. Nós não podemos, como hoje, ter uma carreira onde alguns colegas percorrem essa carreira com 25 anos, outros com 33 anos, outros com 15 anos. Isso é uma distorção gravíssima. Como também não podemos imaginar, dentro dessa carreira, uma estrutura de remuneração onde o colega começa do início ao final da carreira, ele faz uma amplitude remuneratória de 40%, outros fazem uma amplitude de 100% e outras fazem de 30%. Não, tem que ser, se a gente, no olhar de convergência de carreira, entende que a amplitude da nossa carreira deva ser de 40% ou 50%, essa amplitude tem que ser para todos. Então, uniformizar direitos, isso é um pilar. A outra questão é o seguinte:
nós precisamos também ter uma estrutura remuneratória específica, porque nós somos uma carreira que precisa de proteção, e ela é uma carreira onde a função é uma função exclusiva de Estado e, portanto, requer um tratamento específico. Sair da vala comum, para nós, é uma questão fundamental. Até numa perspectiva de recomposição salarial, é sempre fundamental isso. Não podemos perder essa dimensão. E a outra dimensão é a da segurança. Ou seja, nós conseguirmos uma conquista, precisamos pensar nessa conquista para hoje, para amanhã e para depois da manhã. Não podemos ficar fragilizados a ponto de, a todo momento, você consegue algo e depois tem um retrocesso, como foi o caso do quinquênio, onde nós tivemos, pela lei delegada, na época do Itamar, o quinquênio incidindo sobre a GEC, aliás, uma lei que nunca foi revogada, né? E depois, no momento seguinte, nós tivemos uma agressão sobre isso e precisamos resgatar, portanto, uma bandeira que é importante dentro dessa perspectiva de uniformização de direitos. Sim, essa questão, né, de a gente trabalhar o aspecto da carreira no sentido de que todos tenham uma referência, né, uma referência não só de tempo, mas como de sinalização em termos de quantificação, né, do retorno aí quanto em relação ao seu trabalho, é um aspecto com certeza fundamental. Fundamental também que seja o sindicato o catalisador da discussão da forma de como conduzir essa carreira, catalisador das discussões dos grandes temas, para que nós façamos isso no conjunto com uma posição convergente. Claro, olha, sindicato, colegas, é instrumento de luta. Sem um sindicato, sem entidades fortes, nós não temos uma instituição forte. É claro que um quadro como o nosso, altamente especializado, profissional, é um diferencial importante. Mas a instituição CEF, se ela não contar também com entidades de classe atuando, convergindo nos interesses maiores da instituição, a gente não consegue mantê-la funcionando adequadamente. E aí o sindicato é fundamental. Pegamos, por exemplo, a questão do protagonismo. Olha, hoje no imaginário da população, quais são as instituições protagonistas do combate à sonegação? A sociedade imagina que seja o Ministério Público, que seja a polícia, que seja a GE. Olha, são entidades fortes e são entidades parceiras. Mas quem constitui o crédito tributário, quem combate a sonegação como função exclusiva de Estado, somos nós, os auditores fiscais, né? Então nós temos que resgatar o nosso protagonismo, né, no combate à evasão de receita, à sonegação, trazer essa receita para o Estado, né, contribuir na extensão que nós podemos contribuir para o equacionamento financeiro do Estado, não é mesmo, Sara? E aí, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que estamos fazendo, não é mesmo? Ah, sim, se conduzirmos uma discussão com a categoria, ela tem muito para contribuir. É uma categoria importante, um corpo técnico forte, bem formado, bem informado e que pode ser extremamente propositivo para essa função. Assim, nós temos que traduzir, né, enquanto categoria, essa efetividade da receita por meio do trabalho fiscal e da conversão desse trabalho fiscal em renda, para que esse protagonismo seja percebido, né, tanto pela sociedade quanto pelo próprio Estado, quanto a efetiva solução, né, de primeira linha para o equacionamento das finanças públicas, né? Eu acho, Marco Túlio, olha, nós precisamos, nesse trabalho de valorização da nossa atividade, ter a interlocução necessária, né? Nós precisamos mostrar para a administração que nós estamos prontos para agir muito mais. A administração mostrar resultados para o governo diariamente, né? Mostrar todo dia, olha, isso aqui é trabalho de fiscalização, olha outro trabalho aqui, olha outro trabalho aqui, de tal maneira que o governo compreenda a extensão da nossa contribuição para o equacionamento da crise fiscal do Estado. Né? Em números concretos. Né? Olha, hoje nós temos um secretário que ele é importante no contexto do governo, então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Se ele é importante,
se ele conversa com o governador, se ele é um homem de confiança do governador, olha, o secretário tem que ser uma pessoa para encaminhar soluções de Estado. Uma delas é fazer receita. Porque se o Estado hoje está quebrado, ele não tem as receitas suficientes, né? Até para pagar servidor não tem, né? Então, se a receita, portanto, é um problema, equacionar a receita é a solução. Nós somos parte do problema e parte da solução. E precisamos nos mostrar na toda a plenitude da nossa capacidade esse resultado, né? Esse resultado na receita. É um aspecto fundamental, né? E aí eu acho que o sindicato ele age no sentido de mobilizar, de trazer a categoria, de convergir com a categoria em termos de propostas. E aí teremos propostas tanto de valorização da nossa atividade, propostas de valorização e fortalecimento da categoria, propostas para a carreira, propostas para a remuneração, né? E propostas para as lutas gerais, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque muitas ameaças vêm de lá, né, Marco Túlio? Nós temos, né, a Sara tem acompanhado bem essa questão da reforma tributária, nós temos a questão da reforma da Previdência, nós temos uma série de questões que são postas, né, no Senado Nacional, que repercutem para nós no âmbito estadual e para nós enquanto categoria, e não podemos ficar alheio a essas questões e temos que, por meio do sindicato, encaminhar não só o debate, mas quanto o enfrentamento dessas questões quando nos ameaçam. E é nesse sentido a nossa disposição de trabalho, né? De trabalho para catalisar essas forças, esses conhecimentos, essa qualificação que temos no corpo da categoria para enfrentarmos essas ameaças e buscarmos caminhos bons para a nossa carreira. Por isso, colega, pedimos o seu voto. Estamos prontos para o trabalho, acreditamos na categoria, acreditamos na nossa capacidade de convergir com a categoria em propostas consistentes e acreditamos que construiremos a unidade da categoria neste momento.